eu sempre acredito que tudo que acontece na nossa vida é uma oportunidade que Deus está nos dando. Então, com toda certeza, se eu estou aqui com vocês, é uma oportunidade de Deus para a minha vida. Eu aprendi isso com os meus mentores, que é meu pai e meu sogro, o pastor José Santos. Tive a honra de ter duas escolas diferenciadas no meu ministério. Meu sogro, um grande apacentador, um homem pacífico, de uma sabedoria magistral, e meu pai, um grande empreendedor. Então, eu pude tirar proveito de duas escolas diferentes, de estilos, meu pai e meu sogro, que eu passei a conviver com meu sogro a partir de 13 anos de idade, né? Então, eu comecei a conviver com ele, com 14 anos comecei a namorar a Elisete, então eu passei a ter uma convivência grande na igreja, a nível do pastor José Santos, que foi pastor da igreja que hoje eu sou pastor por 50 anos. Então, eu aproveito logo aqui numa introdução para dizer uma coisa para os queridos colegas, amados pastores. Quem são os seus mentores? A quem você tem como uma autoridade espiritual na sua vida? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já preguei, já falei sobre isso, mas vou lembrar. As três coisas mais importantes que a mente humana precisa. A mente humana precisa de conversa, você precisa se dirigir a você mesmo. A mente humana precisa de foco, o que você quer da vida, quais são sonhos, anseios e objetivos. E a mente humana precisa de heróis. Sejam eles vivos ou mortos, mas heróis. Gente de caráter, gente de história, sejam eles heróis da Bíblia ou heróis da vida. Eu começo a dizer, hoje eu fico muito preocupado de ver gente que não tem história ministerial, que não tem experiência ministerial, querendo ser mentor de pastor. Com todo respeito, uma coisa é coach, tá? Isso é uma coisa. Agora, no mundo espiritual, com muito respeito, queridos, você seguir gente porque fala bem, porque conhece princípios de administração, porque estudou e tem várias formações, ok, isso, conhecimento não é para ser desprezado. Todo conhecimento é útil. Agora, meu amado, a questão não é o conhecimento dessas pessoas, é em que você aplica esse conhecimento. Eu estou vendo no meio evangélico gente teórica, nunca dirigiu igreja, nunca comandou pastores. Como é que esses caras podem ser mentor de pastores? Então, eu começo aqui a minha palavra dando uma dica para você de escolher gente experiente. Não precisa ser famoso, não, viu? Não. Não é famoso, não. Gente que tem história, sabe? Muitas vezes o seu pastor não é conhecido, não tem nem rede social, mas ele tem uma história, ele tem credibilidade, que você pode olhar e pode se espelhar. Meu sogro era um cara simples, né, de cultura simples, mas eu nunca olhei para ele como um igual. Eu sempre olhei para ele como uma autoridade espiritual na minha vida. Essa que é uma questão. Você pode ser um grande pregador, você pode ser um grande ensinador, você pode ser o que for. Se você está numa organização de igreja e você não é o pastor presidente, então olhe o seu pastor não de igual, nem de cima para baixo, mas de baixo para cima. Entenda que ele é uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E se você é um pastor de uma igreja, quem são os seus referenciais? Quem são os homens que você tem como referencial? Porque tem história. Eu tenho a grata satisfação de dizer que no Brasil tem vários. Okay? O Brasil tem vários, tanto homens conhecidos como não conhecidos, mas que têm história, que têm bagagem, que têm vida, né? Vida ministerial, vida familiar, que tem caráter. São os elementos, sabe, fundamentais para que você possa olhar para alguém e se espelhar, porque a mente humana precisa de heróis. Você precisa. Eu tenho aprendido que ninguém sabe tudo. Meu sogro, ele tinha um ditado muito interessante: vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Ele gostava de dizer isso, pastor Santos. Vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Por mais que você aprenda, o conhecimento não é total.
E quando você vai para o conhecimento do mundo de Deus, 1 Coríntios, capítulo 13, lá na parte final, o apóstolo Paulo diz: em parte conhecemos, em parte. Vemos como que por espelho. Depois, o mesmo Paulo, em Romanos, capítulo 1, versículo 19, diz que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, o que se pode conhecer. Conhecemos em parte e conhecemos o que é possível. Então, nós não temos ninguém formado em Deus e nós não temos ninguém com conhecimento pleno e total. E uma outra verdade que nós precisamos entender é que o ser humano é a criatura mais ignorante quando nasce, para se tornar mais inteligente quando cresce. Isso só é possível através das relações sociais. Uma coisa são mentores, ok. Outra coisa é você aprender com o outro, porque ninguém sabe tudo e o ser humano se desenvolve pelas relações sociais. Tem sempre alguma coisa que o outro tem que a gente não tem. Tem sempre alguma coisa que até pessoas menos preparadas que você tem, que você não tem, que você tem que estar atento. Eu achei muito interessante quando, há 3 anos ou 4 anos atrás, até o tempo aqui eu me perco um pouco, o apóstolo Maldonado, dos Estados Unidos, um cara com uma igreja mega de americanos e hispanos, um cara influente, com programa nos Estados Unidos e toda a América Latina, tá? Participou, sempre foi um cara forte na campanha de Donald Trump, tanto na primeira como na segunda. Esse cara veio ao Brasil, aí um dos camaradas, um dos pastores que tem ele como mentor, e esse pastor de São Paulo me ligou e disse assim: o apóstolo Maldonado quer te conhecer. Eu falei: é um prazer, ele está vindo ao Brasil, tem aí uma chance. Eu falei: vou fazer o seguinte, eu tenho uma reunião do Conselho de Pastores, fala para ele vir, ele prega e eu conheço ele. Muito bem. Eu falei: vai ser um prazer. Ele veio, seu avião próprio, um cara top, poderoso, bababá. Mas o que mais me impressionou foi o que ele falou para mim. Eu guardei o que esse cara falou. Ele disse assim: ô, pastor, que prazer te conhecer, saber o trabalho que você tem feito na sua nação e o programa que você tinha dublado em inglês aqui na América. Aí, olha o que esse cara disse para mim. Grande ministério, mega igreja, famoso, tá? Tem milhares de pastores. Eu fui pregar no congresso dele depois disso, com milhares de gente de todo o mundo, da Ásia, sabe? Da Europa, da África, no congresso dele, com 6.000 pastores do mundo, que tem ele como mentor. E ele me convidou para falar. Aí ele me disse uma coisa sensacional, que eu falei: esse cara, vou incorporar mais e mais. Eu já faço isso não didaticamente como ele fala. Ele disse assim: sabe por que eu quero te conhecer e me relacionar com você? Porque existem coisas do reino que só você tem e eu não tenho. E quando eu me associo com outros homens de Deus, eu passo a ter acesso a coisas do mundo de Deus que Deus não me deu acesso. Só me dá através de outros. Eu falei: caraca, que sacada, que inteligência. Então, eu vim aqui para te conhecer, porque a partir desse momento, eu passo a ter coisas do mundo de Deus que ele deu ao seu ministério e que eu não tenho. E é evidente que, ao mesmo tempo, você também vai fazer parte de algo que Deus me deu que você não tem. E é verdade. Então, o isolado, como diz Provérbios 18:1, é um verdadeiro ignorante. O isolado é um verdadeiro ignorante. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E lá no final, isso é o versículo, no 24 de Provérbios 18, diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que irmãos. Quem são seus amigos? Com quem você anda? Eu ando com pastores, tá? O mais antigo que eu ando há 42 anos com ele, pastor apóstolo Ezequiel Teixeira. Tem um grupo de pastores de diferentes denominações, inclusive pastor Silmar Coelho, pastor Cláudio Duarte, o apóstolo Ezequiel Teixeira e outros. Nós temos um grupo
que, mais ou menos, nós temos 20 anos esse grupo. E, ao longo desses 20 anos, foram incorporando outros. Uma vez por ano a gente sai, vamos sair agora terça-feira, terça, quarta e quinta, com as esposas, para estarmos juntos num lugar, para conversar, para rir, para descontrair, para arrochar, apertar, lavar roupa, sabe? Quem são seus amigos? Você sai com quem? Você viaja com quem? Sabe? Isso é de uma importância que você não tem ideia para o seu ministério, para a sua família. Então, quem são seus amigos? Não é só para se reunir, para jejuar e orar, não. Para ser humano, para bater papo, para rir, para conversar. Nós fazemos isso pelo menos uma vez no ano. Vamos para um hotel, ficamos 2, 3 dias e rimos, e batemos papo, e conversamos, e aprimoramos, e questionamos, porque nós somos seres sociais. Você não deixou de ser um ser social por ser pastor. Você é um ser social e todos nós aqui nessa vida estamos em desenvolvimento, em aprendizado. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês aqui, da minha pequena experiência, do meu pequeno aprendizado. Eu ainda tenho coisas para aprender, mas já posso compartilhar alguma coisa, não é? Aí, que eu aprendi na minha história. Eu vou dizer uma coisa para você, das mais importantes que um pastor tem que ter: compaixão. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir como se fosse. Sabe? Eu, quando estou lidando com pastores e com membros, com questões difíceis, com situações de pecado, eu coloco na minha mente o que eu gostaria que alguém tratasse e falasse comigo se eu estivesse naquele lugar ali. Sabe? Eu sempre me transporto para o lugar do outro. Isso eu faço de maneira automática para lidar. Eu tenho mais de 700 pastores no nosso ministério. Somos mais de 100 mil membros, então, e muita gente trabalhando em setores. Eu, quando vou tomar uma decisão, quando eu vou tratar, eu sempre penso se eu tivesse naquele lugar, como gostaria de ser tratado. Uma outra coisa que eu aprendi, isso aprendi com meus mentores: todo ser humano merece oportunidade quando erra. Eu não jogo fora. Aqui na nossa igreja, quando um pastor cai em pecado, pastor tempo integral, full time, né? O que eu faço? Ele imediatamente sai da igreja, é excluído do hall de membros por 60 dias. Depois de 60 dias, ele volta como membro da igreja, vai trabalhar em alguma área para sentir o quanto ele perdeu, né, de prestígio. O salário dele, o plano de saúde, a escola do filho, eu não mexo em nada. Eu não mexo em nada. Eu não tiro nada. Eu vou tratando do cara, a minha esposa da esposa do camarada, até restaurar. Depois de um tempo, que pode ser 9 meses, 1 ano, depende de cada caso, eu chamo de novo e digo: você quer ser pastor? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Então eu vou lhe dar mais uma chance. Agora tem um aviso: se acontecer de novo, tem 3 meses de salário e você vai ver a sua vida. Então, eu aprendi, para esse caso de pastor, que é um caso muito sério, eu dou uma chance ao cara, sabe? Tem outros casos, gente em departamentos da igreja e tal, que erra, eu dou 2 chances. Tá? Pastor com erros menores, um erro de uma direção, de uma ação que não estava segundo o que eu determinei, eu dou 2 chances. Eu não uso de justiça, de correção, de impiedade, porque o cara errou nesse nível. Agora, quando é pecado, que é uma questão mais grave, aí eu vou tratar do camarada, certo? Vai ser excluído do hall de membro, vai levar de 9 meses a 1 ano e meio para voltar a ser pastor, mas não perde salário, a não ser que ele debande para o pecado. Aí acabou. Mas se ficar, vai ficar no banco da igreja, vai trabalhar em outra função. Sabe por quê, gente? Porque todos nós, eu, você, estamos sujeitos a essas coisas. E há um texto da Bíblia muito interessante, das bem-aventuranças,
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha, a lei que governa o reino de Deus, Marcos, capítulo 4, versículo 26 ao 28. Jesus disse: o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e, sem saber como, aquela semente frutificou. O reino de Deus está baseado na lei da semeadura. Não é só dinheiro, não. Todo o reino de Deus está fundamentado na lei da semeadura. O que é que você está plantando? Você só pode colher o que planta, colega. Você só pode colher o que planta. Se você é duro, inflexível, se prepare, que na hora que você precisar de misericórdia, você vai colher dureza e inflexibilidade. Eu aprendi que só justiça torna o ser humano inflexível. Só misericórdia torna o ser humano leviano, permissivo. Por isso que as duas bem-aventuranças estão coladas uma na outra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão fartos. Temos que aplicar justiça entremeada de misericórdia, misericórdia entremeada de justiça. São essas coisas que norteiam o meu ministério. A compaixão, a misericórdia, a justiça, aprender com outros, mesmo que não tenha o nível que eu tenho, meu Deus, eu não sei tudo, sabe? Eu ouço outros. Eu não vou na igreja que sou pastor só para pregar. Eu não vou. Graças a Deus, eu sou pastor de uma igreja polivalente de muitos grandes pregadores, como pastores e evangelistas. Eu vou na minha igreja, por exemplo, tem um culto aqui chamado Culto da Palavra. Eu prego uma ou duas vezes. 3 ou 2 vezes eu estou sentado ouvindo outros. Domingo, à noite, na minha igreja, eu prego 1 ou 2 vezes por mês. Eu estou ouvindo 2 ou 3 por mês. Então, meu irmão, eu não vou na igreja só para assistir ou só para pregar. Não, eu vou na igreja para assistir culto. E outra, todo mundo na igreja sabe que quando eu sento naquele púlpito, ninguém me tira dele. Ó, tem uma reunião aqui, ó. Não dê esse mau exemplo, não. Você chegou no culto, sentou no púlpito, só se houver um caso especialicíssimo. Aprenda a assistir e participar do culto todo. Eu fico com vergonha de ver pastores e toda hora um sobe, e toda hora um fala, e ele sobe, e ele desce, e sobe, e desce, e sobe. O que você está ensinando? Você é modelo, colega. Você é espelho. Eu não vim aqui dizer para vocês palavras de profundidade bíblica, teológica. Primeiro que eu não as tenho. Eu sou do feijão com arroz da teologia. Mas eu vim aqui dizer para você alguma coisa que pode ser útil para o teu ministério, para a tua vida. Algo que pode ser útil para você. É isso que eu quero. A minha palavra aqui, nesses poucos minutos, algo que você possa aplicar na sua vida. É esse que é meu intuito, sabe? O que eu estou falando aqui que é aplicável? Não algo fantástico, Superman. Não. Outra coisa, da minha pequena experiência. Agora, com a pandemia, eu não tenho feito. Mas todo mundo do meu ministério sabe. Acaba um culto, eu fico de 20 minutos a meia hora no púlpito. Aperto a mão de um, falo com o outro. Eu não acabo o culto, não desço pela porta do canto e sumo e ninguém me vê, não. Só agora, na pandemia, por questão de me proteger e proteger o povo, que eu não estou fazendo isso. Mas minha prática ministerial, sabe? Eu não chego em culto para subir. Chegou a estrela, o superstar. Chegou, pregou, saiu e ninguém falar com ele. Não. Pastor que perde cheiro de ovelha, você está frito no teu ministério, brother. Você precisa ter cheiro de ovelha, tem que estar perto, ovelha, falando com ela. Coisa que agora eu não faço, continuando no processo da pandemia. Essa de assistir culto, tá? E acabar culto, ficar 20 minutos, meia hora no púlpito, é normal, sempre fiz isso. Agora, eu também, antes da pandemia, não sempre, mas de vez em quando, meia hora antes do culto,
saio no meio da igreja, aperto a mão de um, falo com o outro, tiro foto com uma criança, abraço o outro. Naturalmente, eu faço isso várias vezes. Por quê? Para que o povo entenda que eu sou ser humano e que a única estrela na igreja é a resplandecente estrela da manhã chamada Jesus Cristo. É esse que é a estrela. Nós não temos que fazer discípulos para nós, mas discípulos para Cristo. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisinha aqui, eu já vou terminar, não vou cansar vocês, mas escute isso. Toda igreja, se você fincar a igreja na palavra, para esse povo sair da sua igreja, só se ele mudar de bairro, for para outro estado. Porque uma ovelha nutrida não aceita qualquer conversa. Agora, preste atenção. Se a sua igreja é uma igreja de movimento, e não de palavra, movimento, só movimento, movimento espiritual, alegria, poder, fogo, mistério, revelação, só de movimento, escute isso. Quando o seu povo descobrir um movimento melhor do que o seu, ele cai fora. Movimento não prende ninguém em igreja. O que sustenta é a palavra. Quando Paulo diz em Atos 16:5, e as igrejas eram confirmadas na fé, isso é, na palavra, e cresciam em número. Não adianta a fórmula mágica. A fórmula é a palavra. O que sustenta o povo, o que amadurece, o que faz o povo ter discernimento. Então, um povo... E não fique preocupado, meu querido, em que você tem que ser o expert da pregação. Meu sogro dizia uma coisa: meus obreiros, bota o joelho no chão e vai buscar do fogão de Deus a comida que o povo precisa. Sabe? Você não precisa ser um expert, um fenômeno da teologia. Do seu jeito, buscando conhecimento, pesquisando, orando, lendo livros, você vai melhorar, aperfeiçoar a sua mensagem. Pregue a palavra. Meu sogro dizia também uma coisa muito legal. Quando você não tiver nada para pregar, leia o Salmo 119 devagar. Vai levar meia hora. Então, pregue a palavra que o teu povo vai ter discernimento. E aí ele vai numa outra igreja e diz assim, bonito louvor, bacana, movimento legal, mas palavra? Não. Deixa eu ficar na minha igreja. É isso, minha gente. É o que eu ensino aos pastores que estão subordinados a mim. Preguem a palavra. Preguem a palavra. Não fique preocupado com moda. A moda passa, a palavra permanece. Moda passa, eu já vi tanta moda. Eu sou pastor há 39 anos. Eu já vi... E meu pai, o primeiro Malafaia a aceitar Cristo, meu pai morreu com 95 anos de idade e 73 anos de crente. Preciso falar mais alguma coisa? Eu sou de uma família tradicional de pastores. Sabe? Então, eu já vi tanta moda na igreja evangélica e nenhuma delas prevalece. O que prevalece é a palavra de Deus. É isso que prevalece. Então, meus conselhos para vocês. Tenha amigos. Não viva isolado. Aprenda com outros. Vê o que está acontecendo. Se contextualize. Não é que você vai trocar a palavra. Não é nada. A palavra... Eu me contextualizei. Eu, por exemplo, eu sempre... Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sempre gostei de terno bacana, gravata top, sempre gostei. Isso aqui eu gostei. Terno bacana, e Deus, com misericórdia, me deu graça para comprar uns terno top, então eu sempre andei alinhado de terno, gravata bacana, sapato bacana. E aí, eu ouvi um cara que veio aqui ao Brasil, e ele falou assim, olha, até pela roupa você se codifica ou não com essa geração.
Eu falei, peraí, como é que é essa história? Aí o que eu fiz? Domingo de Santa Ceia, ó, gravata, top, terno. Não estou mandando você fazer isso. Eu estou citando o meu exemplo. Domingo de ceia, celebração, festas da igreja importante, bacana, terno, top. Hã? Aí, o que eu faço? Domingo à noite, já tirei a gravata, já tirei a gravata, um paletó esporte, uma calça esporte. Domingo de manhã, tênis, já não estou mais com... Eu nunca me acostumei, eu nunca... essa não é minha praia. Mas, meu filho, eu tenho uma geração na igreja que está olhando para mim, nova. E a geração diz assim, esse cara aí é coroa. Esse cara não... Eu não dou tanto crédito, não. É uma questão geracional. Se você não se contextualizar, o trator passa por cima de você. Seu jovem da igreja vai procurar outros movimentos para se contextualizarem. Então, irmão, você tem que entender isso. Eu tenho uma igreja anexa, que era a igreja antiga, né? Nós construímos um novo templo, tem a igreja antiga. Aí a garotada da igreja, quando faz reuniões menores, né? Porque a igreja lá é muito grande, então tem reuniões menores. Pastor, pode pintar de preto isso aí? Falei, pode, preto, cor de abóbora, roxo, olha a cor que vocês quiserem. Fizeram lá, aquela coisa de jovem. Eu não suporto isso. Eu não suporto nada disso. Igreja, para mim, tem que ser tudo claro. Mas a garotada, lá no evento, vamos embora. Agora, na igreja, lá, tudo claro. Aí tem um encontro jovem, eu tenho muito jogo de luz, e pá, e a igreja escurece e tal. Meu irmão, sem você perder a essência, sem você perder os teus fundamentos, isso chama-se contextualização. Você tem que se contextualizar. O que adianta eu estar num terno top de 10 mil conto, uma gravata de 1.000 pratas, e a garotada da minha igreja diz assim, pô, legal, coroa legal, gente boa, esse coroa, gente fina. É isso, senhores. Se contextualizem, né? Veja o que está acontecendo no mundo. Não seja rígido, não queira controlar tudo. O que preste atenção a isso, tá? O que é estar no controle? Anote. É ter o poder de interferir no processo a hora que quiser, do jeito que quiser. Estar no controle não é controlar cada instante, cada momento do que está acontecendo, não. É você ter o poder e a autoridade de interferir a hora que for preciso. Então, eu estou aqui como pastor da minha organização. Então, o controle é meu. A hora que eu quiser, eu tiro o pastor de onde quiser e mando para onde quiser. A hora que eu quiser, eu destituo qualquer um de qualquer departamento. Mas eu deixo eles com uma liberdade para agir dentro de princípios que eu estabeleço. Vocês repararam que, quando Deus fez o homem, Deus colocou apenas uma regra? Você não pode comer do fruto da árvore da ciência do mal. Pode comer de tudo. Uma regra. Por que Deus colocou uma regra? Primeiro, para o homem entender que tem um ser superior. Segundo, para o homem entender o que é submissão e obediência. Então, eu, na igreja que sou pastor, eu tenho algumas regras inegociáveis. O resto tem que ser maleável. Deixa. E controlando tudo, todo instante, todo momento. O que o dirigente da mocidade está fazendo toda hora? O que o dirigente da escola dominical está fazendo toda hora? O que o pastor da igreja fizer? Não. Quem tem medo de pessoas não é capaz de exercer uma liderança eficaz. Eu termino a minha palavra desejando que o seu ministério seja bênção, que você seja bênção, que você possa crescer. Eu declaro, irmãos, ainda não acabou. Grande é a jornada. Deus ainda vai fazer muita coisa nessa nação. Tem muita gente para ser ganha para Jesus. Não desista. Você pode estar atravessando luta, adversidades. Aprenda. A matéria mais difícil da escola da vida chama-se adversidade, mas é a única que nos faz crescer. Não reclame, siga em frente, vamos embora. Eu também passo por lutas, eu também passo por
por adversidades incríveis. Eu passo por coisas que eu não abro a boca para falar para pessoas, mas eu não vou desistir. É como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Olha o que ele diz. Por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não diz, por cuja causa eu sou vitorioso, por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Que Deus te abençoe. Eu profetizo sobre a sua vida, seu ministério, sua família, a bênção de Deus, portas abertas, milagres, que o melhor de Deus ainda venha, que venha uma nova estação para a sua vida, para o seu ministério, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Eu termino agradecendo a Deus e a vocês a oportunidade de compartilhar apenas alguma coisinha e dizer para você que eu também continuo na jornada do aprendizado. Eu não sei tudo, eu não conheço tudo e eu preciso me aprimorar a cada dia. Obrigado por esse tempo, obrigado pela sua paciência e que a mão poderosa de Deus esteja com vocês. E continue com isso aqui. Continue com isso aqui. Continuem. Isso aqui é algo importante. Olha, vamos parar com essa de que só figurão pode movimentar pastores. Parabéns a vocês que estão fazendo esse trabalho. Continuem, chame outros colegas. Você pode participar de conselhos, você pode ser membro do Ministério Poderoso, mas participe, aprenda a se relacionar com outros, a ouvir outros. Continuem, não desistam desse projeto. E que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pastor Silas, uma boa tarde mais uma vez. Muito obrigado. Eu só queria pedir ao senhor, que é o nosso presidente do Conselho de Pastores do Estado também, né? A gente está aqui, o pastor Tiago está em outra sala, está aqui o pastor Paulo Lima, o pastor Hermes Seda e aqui outros pastores sentados também aqui assistindo, participando desse momento, né? A nossa gratidão ao senhor, não só pelo que o senhor liberou hoje, mas pela referência que o senhor é para a nossa vida. Nós nos colocamos debaixo da palavra que o senhor libera, somos referência, graças a Deus por essa palavra, a gente segue em linha com essa palavra, e eu queria a gratidão, agradecer ao senhor pela vida, a Deus pela sua vida e por tudo que o senhor representa. Pastor Tiago. Sim, pastor. Deixa eu dizer uma coisa, Tiago. Sim. É o seguinte, eu parei o Conselho de Pastores até aqui, não fiz uma reunião, o Conselho de Pastores do Estado do Rio. Deixa eu dar uma satisfação a vocês. Nós temos pastores na nossa faixa acima de 40 anos. E eu não quero... Café de pastores, um perto do outro, irmãos. Eu, com muita consciência, acredito que agosto ou setembro nós vamos voltar com essa reunião. Quando essa pandemia estiver bem amenizado, eu volto à reunião. Obrigado, Tiago. Obrigado ao querido. Obrigado a vocês. Pastor, só mais uma coisa. Durante a semana, a gente pediu o pessoal para fazer algumas perguntas, porque não daria tempo de todo mundo. Então, eu selecionei 3, que eu vou fazer elas todas juntas, porque eu sei que o senhor responde aí tudo de uma vez. Primeiro, o que o pastor Silas, de 60 anos, falaria para o pastor Silas, de 40 anos? Tá? Segunda, o que o pastor Silas, conferencista, falaria para o pastor Silas, pastor de igreja? Ok? E a terceira... Repete a segunda. Sim, vai lá, por favor. Repete a segunda. O que o pastor Silas, pastor de igreja, falaria para o pastor Silas, conferencista? Ok, 2. Tá? E a terceira, o que o pastor Silas, conferencista, falaria para o pastor Silas, pastor de igreja, sendo que o senhor já respondeu mais ou menos alguma coisa aqui. Né? Bem, o que eu falaria para um pastor de 40 anos de idade? Siga em frente. Se você está subjugado a algum ministério, respeite e entenda a autoridade espiritual desse pastor que está acima de você. Não arrume problema para dividir igreja. Se Deus te chamou para um ministério, não vai ser aí perto. Saia bem longe. Saia para bem longe para você abrir seu ministério. Se é que você tem essa chamada para voar como águia. Tá certo? Ame a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. É isso que funciona. Agora,
O que o pastor Silas, evangelista, né, falaria para... Como é que é a segunda? Para o pastor Silas, presidente de igreja, o pastor de igreja. Pastor de igreja. O que o evangelista falaria para o pastor de igreja? Eu falaria aquilo que o pastor Silas faz. Honre outros ministérios, porque Deus não chamou só o ministério de pastor, não. Os evangelistas da igreja, os que são membros da minha igreja, quando pregam na minha igreja, eu dou oferta. Eu podia fazer com que eles pregassem, porque são membros da igreja, viajam aí pelo Brasil, mas todos eles recebem oferta, porque o obreiro é digno do salário. E o que o pastor Silas falaria para um evangelista? É o que eu fiz também. Todo lugar que eu passei, eu honrei o pastor da igreja. Nunca preguei, nem fiz insinuações de jogar povo contra pastor. Sabe o que eu fazia quando era evangelista? Mandava o pastor ficar de pé, quando eu pegava o microfone e dizia para a igreja assim: a maneira que vocês honrarem esse homem, Deus vai honrar vocês. Nunca fui banido de pregar em nenhuma igreja. Eu é que escolhia se queria voltar. Eu fui evangelista há 28 anos, e eu nunca tive uma porta fechada, exatamente por honrar o pastor. Tá certo? Excelente. Obrigado, pastor. Um beijão na pastora Elisete, toda a família. E eu quero encerrar aqui só dizendo o seguinte: eu perguntei ao meu pai, pastor Silmar Coelho, quem é o pastor Silas Malafaia para o senhor? Aí ele falou: além de um amigo, um dos homens mais generosos que eu tive a oportunidade de conhecer. Então, muito obrigado por amar, cuidar, investir e fazer a propaganda do meu pai durante todos esses anos. Tá bom? Meu pai é um grande amigo e um homem de Deus. Eu aprendi a reconhecer quem Deus chama. Eu reconheço quem Deus chama, eu não chamo ninguém. E meu ministério sempre foi... Quem abriu a porta para Cláudio Duarte, por graça e bondade de Deus, fui eu. Teu pai, amigo de um outro cara, amigo nosso comum, pastor Paulão, é que me falou quem era seu pai. Ah? Quem era pastor, dá uma oportunidade para ele. E aí eu dei uma oportunidade na igreja, e quando seu pai voltou com vocês da América, e quando um homem tem talento e vocação, basta apenas uma oportunidade. Sabe? Então, eu tenho o prazer, eu sim, que tenho o prazer de ter sido instrumento para abençoar alguém que é chamado. Porque quando eu faço isso, eu sou abençoado. Então, pastor Silmar Coelho é um grande amigo, um homem de Deus, um cara especialíssimo, um amigo leal. Deus abençoe a todos vocês. Amém, pastor. Obrigado. Obrigado mesmo. Um abraço.